mulher, não há principados, não há potestades, não há quem possa destruir a amada noiva. E aqui dessa igreja diz o Senhor que é o corpo de Cristo. Somos nós em união. Amado, se você soubesse o valor que tem quando nós estamos reunidos. Existem muitos adeptos, é a nova tendência da nossa época, de cristãos que servem a Deus nos seus próprios lares, dizendo assim: se eu sou a igreja de Cristo, então aqui mesmo eu ficarei, ouvirei um programa de rádio, ouvirei um programa transmitido pela televisão, ou mesmo pela internet. Os internautas fazem muito isso, e ali eles fazem até a celebração da ceia. Na internet tem um programa em que o pastor líder que está transmitindo a mensagem manda um cálice virtual, e a pessoa então aperta um botãozinho e aquele cálice como se estivesse se derramando, como se a pessoa estivesse bebendo. Aí aparece o pãozinho, ele aperta lá o enter e o pãozinho é consumido. Amados, isso não procede de Deus, porque a palavra de Deus diz que na união do corpo, Deus ordena a bênção. Então, quando nós estamos reunidos e completando ainda a palavra de Jesus, quando ele fala: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. As portas do inferno não podem prevalecer. Amados, Deus começou a falar aqui no começo do culto que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Daí há outro pecado. Muitas vezes nós trocamos a união do corpo, nós trocamos o contato visual, o contato humano, para ficar em frente de um computador, em frente de uma televisão. Muitas vezes até mesmo dentro do culto, você não se desliga. Não digo aqui a nossa irmã que está filmando, mas às vezes a pessoa não se desliga. Ela quer estar em contato virtual com o mundo, mas se esquece do contato humano com o seu próximo, com a igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus. Consegue também se comunicar até com o Japão, mas não consegue fazer uma oração ao nosso Deus e entrar em contato com o Criador através do novo e do vivo caminho que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vimos no vídeo daquele louvor que a igreja ela é perseguida. Por muito tempo perseguida, desde os primórdios, quando o Senhor Jesus partiu e os discípulos ficaram reunidos com ordem do próprio Senhor Jesus, até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus, que foi a descida do Espírito Santo. E dali começou uma grande perseguição da igreja. E foi justamente nessa perseguição que o evangelho foi espalhado por toda aquela região da Ásia, Palestina, porque eles tiveram que fugir, mas a palavra de Deus permaneceu. As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Até mesmo a perseguição, ela serve para nos impulsionar a servir a esse Deus, a prevalecer firmes, a perseverar na fé. Você já percebeu que parece que quando você está sendo perseguido, injustiçado, agora mesmo vim da casa de uma irmã em Cristo, que era da minha outra igreja, antes de eu me tornar pastora, Igreja Batista da Fé, e ela está passando uma grande perseguição, porque o marido dela assumiu a presidência da igreja, a vice-presidência da igreja, e o presidente ainda é o pastor Joel Pereira.
e já veio a perseguição. Eu falei, amada, aguenta firme, porque é quando nós estamos sendo perseguidos, é quando nós estamos sendo caluniados, é quando nós estamos sendo afrontados pelo inferno, é aí que nós prevalecemos, porque cumpre a palavra, as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. E assim mesmo, nós vimos também no vídeo, que Paulo, não foi isso que cantou, Paulo e Silas sofriam até prisões. Abra aí a sua Bíblia rapidinho em Atos dos Apóstolos, um pouquinho mais à frente aí, de Mateus, o quinto livro do Novo Testamento, no capítulo 16 também, diz que Paulo foi preso e foi açoitado. O 23 diz assim: depois deles terem dado muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram a cadeia de todos. Meu amado, minha amada, eles tinham acabado de ser açoitados, eles tinham acabado de ser machucados, deviam estar sangrando, devia estar ardendo até em febre, porque quando você tem muita dor, teu corpo fica febril. Mas eles louvavam, eles cantavam, eles oravam ao Senhor. Amado, que perseguição você tem passado? Qual é a tua luta? Qual é a tua queixa? Que te travou os teus lábios, que você não ora, que você não louva. Nós precisamos ver o que os nossos irmãos sofreram para que a igreja viesse a ser instituída. Prisões, açoites, mortes. Pedro foi crucificado, conta a história, de cabeça para baixo, mas não negaram o nome de cristão, permaneceram firmes. Eu fico indagando, Renata, será que a igreja está precisando aqui no Brasil de uma grande perseguição para despertar? E aqueles nossos irmãos, Paulo principalmente, sofreu prisões, açoites, foi decapitado, mas levou a mensagem do Evangelho sem celular, sem internet, sem televisão, sem rádio, sem avião, sem helicóptero, sem carro, a cavalo ou a camelo. Levou o Evangelho, instituiu igreja na Ásia toda, igreja de Coríntios, de Filipe, de Éfeso, dos Tessalonicenses, em Gálatas, em Roma. Ele não fundou a igreja de Roma, mas esteve em Roma, a cavalo, sem geladeira, com um odre nas costas, e talvez um pedaço de pão na mochila. E lá foi Paulo, perseguido. Conta ainda aqui a palavra de Deus. Um pouquinho atrás, em Atos também, se você quiser acompanhar em 14, no versículo 8, 9 e 10, diz que em Listra, que era uma cidade ali, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico,
desde o nascimento, o qual puder andar, jamais puder andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, e ele foi curado, amados. Mas aquela cidade, houve judeus lá em Antioquia, no capítulo 19, e Icônio, e instigando a multidão, apedrejaram a Paulo, arrastando para fora da cidade, dando-o por morto. Não mataram a Paulo, porque Paulo foi apedrejado. Sabe o que ele fez? Se fingiu de morto. Fingiu que estava morto. Eu acho que ele parou até de respirar. Tinha um que ia lá ver ele. Quase morreu, mas não morreu. Se fingia de morto, apedrejado. Tinha acabado de curar um aleijado, fazendo a obra de Deus. Ei, muitas vezes eu e você recebemos um telefonema. Dá para vir orar aqui para mim, irmão? Não, mas sabe o que é? Eu vou orar primeiro. Se Deus mandar eu vou. Mas dessa maneira, amados, Deus já mandou. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, orar pelos enfermos. E se tiver algum enfermo, imporão as mãos sobre os enfermos, curarão. Isso não é privilégio de pastor, isso não é privilégio de obreiro, é todo aquele que nele crê, é o discípulo de Jesus, é aquele que coloca as mãos no arado, é aquele que crê, é pela fé. As portas do inferno não hão de prevalecer. Amados, quem tem que fugir de mim, de você, é o cão. É o diabo que tem que fugir de você. A palavra de Deus lá em Tiago diz assim: ó, sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem crentes fugindo de capeta. Tem gente com medo de capeta. Por quê? Se sujeite a Deus. Você precisa sujeitar a tua vida. Você precisa buscar santidade e presença do Espírito. Amada igreja, é tempo de despertar. É tempo de acordar. Desperta tu que dormes, diz Efésios capítulo 5. Desperta tu que dormes. Amados, nós estamos como um hino nacional, dormindo em leito, berço esplêndido, deitado eternamente. Se eu fosse corrigir o hino nacional, eu tirava essa parte. Deitado em berço esplêndido. Deitado eternamente em berço esplêndido. Deitado eternamente em berço esplêndido. Isso quer dizer em riquezas. Em riquezas. Será que são todos? Aí que eu pergunto, são um privilégio de poucos, né? E esses poucos ainda que estão firmados nas riquezas que perecem, no visível, precisa despertar para a vida espiritual de Deus. Buscar em Deus aquilo que eu falava para o Moisés ontem. Existe sim o visível, e Deus sabe que nós precisamos comer, beber, vestir e morar. Mas o invisível, como diz o Pequeno Príncipe, que eu amo esse livro, esse best-seller, né, da linha infantil. Ele diz: o invisível, o essencial é invisível aos olhos. O que eu e você precisamos amar está no invisível. E no invisível é esse além, é somente Deus quem preenche, como já foi falado aqui, a nossa existência. Então vale a pena, Carol, pagar o preço, buscar Deus, despertar, ser a noiva de Cristo, ser a noiva que Ele vai vir buscar. Ele não vai vir buscar uma noiva de qualquer maneira.
Domingo nós vamos ter aqui o casamento da nossa irmã Liliane e o Luiz. Eu tenho certeza que a noiva já tem tudo preparado. Ela já tem tudo do bom e do melhor. Ela vai aparecer por aquelas portas lindas. Ela não vai vir com o seu vestido manchado. Ela não vai vir com os seus cabelos de qualquer maneira, como se ela descabelada, né? Como nós acordamos. Ela não vai vir. Ela vai vir perfumada. Ela vai vir para o seu noivo adornada. Ela vai vir enfeitada. Ei, é essa noiva que o Senhor Jesus vai vir buscar, a igreja. Você é a noiva do Senhor Jesus. Você precisa estar sem mancha. Por isso Deus foi à frente e pediu para nós pedirmos perdão pelos nossos pecados. Toda mancha precisa ser tirada de nós. Nós precisamos reconhecer que em Jesus Cristo isso é possível, porque Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos perdoa. Os adornos, amado. Eu vou dizer para você o que é o adorno da igreja de Jesus Cristo. São os dons que Deus colocou, são os talentos que Ele colocou em cada um de nossas mãos. Cada um que está aqui tem pelo menos um talento, tem pelo menos um dom de Deus. Aleluia. Todos, amados. E esse é o adorno da noiva. Você precisa estar adornado. Se você tiver enterrado esse talento, se você não estiver fazendo nada para o Senhor, na obra, na seara do Senhor, você saiba que você está sendo um adorno. Para encerrar, eu quero ler com você em Mateus, novamente. Mateus capítulo 21. Já estou caminhando para o encerramento desta mensagem maravilhosa que Deus nos deu. Mateus capítulo 21, a partir do 28, conta a parábola de dois filhos. E não é o filho pródigo. A parábola do filho pródigo é muito conhecida. Mas esta é a parábola de dois filhos. E diz a palavra de Deus, no capítulo 21 de Mateus, a partir do 28, diz assim: E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu: Sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu: Não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que muitos publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Amados, que parábola. E eu quero acrescentar que muitos que estão dentro da igreja hoje, às vezes 5, às vezes 10, às vezes 20, às vezes 30, até 50 anos. Eu mesmo tenho 50 anos, 55, vai, vocês vão descobrir a minha idade. 55 anos de evangelho. E muitos estão dentro da igreja, mas estão como aquele filho, em que o Senhor chama, e ele vem, mas ele não faz. E tem muitos aí fora, pecadores, meretrizes, como diz a palavra de Deus, que eles não querem nada com Deus, mas eles vão vir e vão fazer aquilo que você não está fazendo. Aleluia, Deus. Deus vai pegar pecadores. É a palavra do Senhor Jesus.
E eu tenho visto muitos que saem das drogas, muitos que saem das prostituições, se firmam rapidamente nos caminhos do Senhor, são levantados como evangelistas, como pregadores. Eles oram e os demônios batem em retirada. Eles oram e os enfermos são curados. Igreja, que eu e você não venhamos ser como aquele filho que disse: Senhor, eu vou, mas nunca pode ir. Sempre há algo que te bloqueia. Agora, eu conheço um servo de Deus, porque ele é servo, porque conhece a palavra e crê, é batizado. Mas ele fala assim, ó, já falou no passado: agora eu sou solteiro, deixa eu namorar primeiro, porque eu pratico relações sexuais antes do casamento. Então, quando eu me casar, eu vou trabalhar na seara, eu vou seguir certo o caminho do Senhor. Tá bom, Deus preparou minha esposa, casou. Aí, agora eu vou aproveitar um pouquinho do meu casamento. Vou viajar com a minha esposa, vou curtir a lua de mel, vou formar minha casa, estou trabalhando que nem um sei lá o que. Então agora não dá. Tá? Deus espera mais um pouquinho. Agora a mulher tem filho. Agora está cuidando da filha também, não pode. Amados, que absurdo é esse? Eu criei 5. Nunca faltei num culto por causa de filho. Eu não digo que eu nunca faltei, com razão. Às vezes alguma adoecia, uma febrinha, uma gripe, muito frio. Quando eu tive meu 5º filho, interessante, né? Aqui era uma igreja já. E eu fazia parte dessa igreja. Era o pastor Jorge Peclá. E o pastor Jorge, então, fez um culto no lar, aqui no finalzinho da Santa Inês, ali perto do posto do Roberto Carlos, aquela rua de trás. E era uma garoa, e era um frio, e eu sem carro, que vocês lembram que quando eu tive meu 5º filho, meu marido perdeu o emprego, que eu sempre conto para vocês, passando prova, a pé, embrulhei meu bebezinho bem embrulhadinho, coloquei ele aqui, joguei um chale por cima, um guarda-chuva e vim para o culto. Tomei o ônibus lá, os bancários, desci ali, perto do posto do Roberto Carlos, e fui aquele pedacinho a pé. O pastor Jorge falou assim: você é crente. Só crente faz isso. Então não me venha com desculpa. Agora eu não posso, agora eu não quero, agora eu estou ocupado, agora eu estou estudando, agora eu estou trabalhando. Não tem desculpa, porque Deus nos dá 24 horas por dia. Nós podemos muito bem sim administrar o nosso tempo. Aleluia. E eu digo mais, amada igreja, tempo na presença do Senhor, servindo ao Senhor como esses moços aí servem, não é tempo perdido, mas é tempo ganho, é tempo investido no reino de Deus. E essa recompensa, moços, vai para a eternidade. O tempo que você está aqui, você está ganhando, nunca perdendo. Amém, amados? E nós estamos aqui ensaiando, viu? Ensaiando para cantar naquele grande coral. Naquele dia eu e você vamos cantar. Vai valer a pena, valeu a pena. Nós vamos saltar de alegria. Nós vamos glorificar o nome do nosso Deus. Ei, isso aqui é só um ensaio. No coral nós vamos cantar. Vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor como nunca nós adoramos, amém? Vamos ensaiar para cantar naquele grande coral. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.